Olá, amados pastores e líderes do DNA. Uma alegria voltar a falar com você. E como fui apresentado agora no vídeo anterior, estou aqui para falar sobre o último, o 8º passo da transição. Falar de multiplicação é falar da Bíblia, é falar da natureza do nosso Deus. Se nós analisarmos as Escrituras, nós veremos na primeira palavra de todas, de Deus para o homem, para Adão e Eva, em Gênesis, capítulo 1, ali nos versículos 26 e 27, você verá uma ordem para eles. Uma ordem de sejam férteis, multipliquem-se. Essa mesma ordem se estende depois que o homem peca e a humanidade se corrompe e Deus decide extirpar a humanidade, manter apenas uma família. Noé e sua família recebem a mesma palavra em Gênesis 9. Sejam férteis e multipliquem-se. Pouco tempo depois, Abrão, que se tornará Abraão, recebe um chamado de Deus para deixar a sua terra e ir para a terra que ele mostraria, a terra prometida. E no meio do percurso, em Gênesis 15, nós veremos Abraão sendo chamado para fora da sua tenda. E nessa tenda, na porta dessa tenda, do lado de fora, ele recebe uma palavra. Abraão, você pode contar as estrelas do céu, as areias da praia, assim será a sua descendência. Deus está prometendo. Você se multiplicará tanto que não vai dar para contar. A história conta na multiplicação que esse é o nosso chamado. E Jesus, nas suas palavras, ali em Mateus capítulo 28, no versículo 18 ao 19, ele afirma ter toda a autoridade. Me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E por essa autoridade ele dá uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer, assim, tudo que eu ordenei. E ele deixa uma promessa ao final do texto dizendo que se fizermos isso, se cumprirmos a grande comissão, ele estará conosco até o fim dos tempos. Multiplicação é um assunto do coração de Deus e é um assunto do nosso coração também. Quando a gente fala sobre o planejamento da multiplicação como o 8º passo da transição, isso fica claro para nós, de que nós estamos tratando de um assunto que é coração de Deus. Nesse seminário, você já assistiu até agora, pensando nos passos da transição e naquilo que o pastor Wagner disse no primeiro vídeo desse seminário, quando ele falou sobre os 4 pilares da Igreja em Células. Nós já vimos aqui sobre escola de líderes, com a pastora Ana Cláudia, você acabou de assistir com o pastor Tioli, supervisão, e agora você está no último passo da transição, mas no 4º pilar e último também, que é a multiplicação. Eu quero então compartilhar sobre esse assunto com vocês. Falando de multiplicação, nós estamos falando do sonho de Deus. E eu preciso te perguntar, você se interessa por isso? Alguém aqui se interessa por isso? Qual é o sonho de Deus? Isso está claro nas Escrituras. Eu quero ler para você o texto que está lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 11 até o versículo 14, que diz assim: O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Olha só o texto. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. E aqui está o sonho de Deus. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. O sonho de Deus é que nenhum se perca. É que ninguém seja perdido no que tange sua salvação espiritual. E como nós faremos isso? Nós estamos falando de discípulos que fazem outros discípulos. Nós estamos falando de uma multiplicação de discípulos. É claro, querido, que se nós estamos falando sobre multiplicação de células, a multiplicação de células só é possível através da multiplicação de discípulos. Células não se multiplicam assim aleatoriamente, só porque nós queremos que os pequenos grupos se multipliquem. Não. Células se multiplicam porque os discípulos estão se multiplicando.
E tem cada vez mais gente sentada à roda, e tem cada vez mais pessoas junto conosco nas nossas células. E porque nós estamos nos multiplicando em mais um, em mais um, em outro, que daqui a pouco esse grupo está grande, eles nem cabem mais na mesa, a gente está num espaço um pouco maior e a gente então se multiplica. Mas só falar isso seria muito simplório, talvez você não entenderia como é esse planejamento da multiplicação. E eu quero então te ajudar a partir de agora. Vamos lá. O texto de 2 Timóteo 2,2 afirma o seguinte para nós: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar. Basicamente, o que esse texto está dizendo para nós é que nós somos discípulos que estão multiplicando em outros discípulos, e esses nossos discípulos irão se multiplicar em outros que devem se multiplicar em outros. São 4 gerações. Paulo está dizendo: Timóteo, assim como você me ouviu fazendo, assim como você me assistiu, assim como você aprendeu comigo, você vai ensinar outros. Ou seja, Timóteo é a 2ª geração de Paulo, e Timóteo tem que repassar isso para outros discípulos que sejam capazes de ensinar a outros. É assim que nós fazemos. Tem a ver com aquele modelo dito lá na palestra da Escola de Líderes, é o modelo de Jesus de formação. Primeiro eu faço, você observa, depois eu faço e você me ajuda. Daqui a pouco você faz e eu te ajudo. E por último, você faz e eu observo, ou seja, é um discípulo já preparado para fazer o mesmo com outras pessoas. É o processo de Paulo com Timóteo, é o processo de Jesus com seus discípulos e é o processo que nós viveremos nas nossas células. Bom, para falar de células, eu quero aqui retomar o discurso da transição. Nós primeiro precisamos estabelecer os nossos alvos. Quando a gente então está lá no processo de abertura das células, você vai se lembrar do passo a passo da transição. Eu mesmo, naquele outro vídeo, quando falei sobre os passos 4, 5 e 6, eu falei sobre a parte de reunir com a liderança e depois trazer eles para uma escola de líderes, no passo 5. Lá no passo 6, que é a abertura das células, ele acontece dentro da escola. Então, pastor, se você está no processo de transição, é isso que você precisa entender bem. Você lembra que após a aula 9, por aquele quadro que nós mostramos, eles teriam 3 encontros nas aulas 10, após as aulas 10, 11 e 12, só dos 3 ou 4 crentes, ou seja, aquele grupinho de crentes que está lá iniciando a célula. E a gente falou que eles vão lá orar e planejar. E o que eles vão planejar? A multiplicação. É isso mesmo, eles vão sonhar, estabelecer o sonho, um alvo comum, como vai ser o processo de crescimento dessa célula, como será a multiplicação dessa célula. Então é durante aquele processo que eles vão estabelecer um alvo, uma data de multiplicação. É isso mesmo. Células são flechas, mas o alvo é a data de multiplicação. Ninguém aqui já viu um arqueiro lançando flechas sem alvo. Nós não lançamos células sem uma data de multiplicação. É isso mesmo, a gente estabelece o alvo antes e tenta acertar aquele alvo. João, eu vou acertar esse alvo sempre? Nem sempre, pode ser que você erre. Como um flecheiro, nem sempre acerta o seu alvo. Mas nós primeiro sonhamos juntos, estabelecemos um alvo, uma meta, para depois corrermos atrás disso e tentarmos acertar o alvo. Então tudo começa, quando fala de multiplicação, com estabelecer uma data de multiplicação antes mesmo de iniciar a célula. Então é lá, naquele grupinho de 3 ou 4 crentes sonhando e orando juntos, que eles estabelecem uma data-alvo. A partir daí, eu quero te ajudar agora a como acertar esse alvo. Como é que você vai fazer isso? Bom, a resposta é através do que nós chamamos de acróstico. Nós vamos fazer um acróstico da palavra meta. João, não sei o que é acróstico. Nós vamos usar cada inicial da palavra meta para dar outra palavra que nos ajudará na construção do que uma meta tem que carregar de característica. Então aí para você vai começar a aparecer na tela a palavra meta. Dentro disso, o que cada letra representa? Quais são as 4 características que uma meta tem que ter? A primeira característica é que toda meta precisa ser mensurável. É isso mesmo. O que isso quer dizer? Vamos pensar. Meta significa mensurável, que é possível medir.
Então, se eu tenho uma meta de perder alguns quilos e perder um pouco de peso, eu primeiro tenho que estabelecer quantos quilos eu quero perder. Se eu estou falando então da igreja, em uma igreja em células, uma meta é estabelecer quantas pessoas eu quero ter, quantas pessoas eu quero batizar, quantas pessoas eu quero ter na minha célula e quantas células eu quero ter em minha igreja. Toda meta precisa ser medida, mensurável. A segunda característica de uma meta é que toda meta tem que ser específica. Quando eu digo que a meta tem que ser específica, eu estou falando sobre ser claro no que eu desejo ter. Se eu, por exemplo, te falar que eu desejo ter 10, e não te falar o quê, se você vier aqui a Belo Horizonte e me der 10 abraços, eu tenho 10. Se eu falar que quero ter 10 pessoas, eu começo a ser específico. Se eu quero ter 10 células, eu começo a ser específico. Se eu quero batizar 10 pessoas, isso é ser específico. Então não basta só ter a medida, o que é mensurável, mas eu tenho que ser específico. A meta tem uma terceira característica. Toda meta é temporal. Tem um tempo para eu cumprir a minha meta. Então, se eu estava falando sobre perder peso, eu não quero perder 5 quilos apenas. Isso tem que ter um prazo. Eu quero perder 5 quilos nos próximos 6 meses. Porque se eu falo da igreja e eu quero ter 15 células, mas eu não estabeleço quanto tempo para isso, irmão, você pode gastar 15 anos, 30 anos, se não fizer da forma correta. E isso não é uma meta, então, porque meta tem 3 características claras. Ela é mensurável, específica e temporal. E por último, a quarta e última característica de uma meta é que toda meta é atingível. O que isso quer dizer? O que é uma meta atingível? O que é isso? Irmãos, uma meta atingível é levar em consideração a fé, claro. Tudo que nós fazemos, nós estamos levando em consideração a fé. Mas você está vendo todo esse processo de transição, irmãos. Se você não tem nenhuma célula, por exemplo, na sua igreja, e a sua igreja hoje possui 100 membros, não é possível, num período de 1 ano, você estabelecer a meta de ter 100 células. Por quê? Porque você tem que formar todas as pessoas. Você tem um processo de ganhar alguns para Jesus, batizá-los, e eles entrarem depois na escola de líderes para a formação. E se são 3 ou 4 pessoas por célula, como eu tenho 100 membros e vou ter 100 células? Em 1 ano, não é possível. Então, mesmo considerando a fé, irmãos, toda meta, ela tem que ser mensurável, específica, temporal e atingível. O que é que isso nos leva a crer? Eu quero mostrar para vocês a meta da Central agora. A nossa igreja tem uma meta para todos os líderes, todos os anos. Eu quero mostrar para você. Toda célula da Central tem como meta multiplicar a célula em uma nova célula saudável 1 vez ao ano. Todos os anos nós queremos que todos os líderes de células nossos multipliquem as suas células em outra célula saudável todo ano. Vamos avaliar. Essa meta é mensurável? Claro. Eu quero uma nova célula. Ela é específica? Sim. Nós não queremos qualquer célula, nós queremos uma célula saudável. Ela é temporal? Sim, nós queremos multiplicar uma nova célula saudável todos os anos. Irmãos, ela é atingível? Claro que é. É possível ganhar novas pessoas, treiná-las e enviá-las todos os anos. E a gente tem vivido isso de forma tão exponencial ao longo de todos esses anos que nós temos células nas nossas igrejas. Mas se eu só dissesse isso, estava ótimo? Claro que estava. Você já aprendeu muitas coisas. Mas eu quero ser ainda mais prático. Eu quero então te convidar comigo a continuar pensando sobre a multiplicação. Quando a gente fala sobre multiplicação, a gente crê que essa meta principal de todos os anos nos multiplicarmos, ela carrega consigo 5 submetas, ou seja, 5 requisitos da multiplicação que nos apontam para conseguir multiplicar as nossas células, e é sobre esses 5 requisitos que eu quero falar com você agora. O que nós precisamos entender? Tiago,
capítulo 3, versículos 11 e 12, diz o seguinte: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que esse texto tem a ver com a gente e com a multiplicação de células? Lembra que a nossa meta é multiplicar uma nova célula saudável todos os anos? Irmãos, para eu multiplicar uma célula saudável, eu preciso ter uma célula saudável. Eu não posso e nunca verei uma célula doente gerando uma célula saudável. Não sai água doce de fonte salgada, irmão. Então, nós precisamos trabalhar enquanto líderes de célula para que as nossas células sejam saudáveis. É nesse aspecto que a supervisão que você já aprendeu é tão importante, porque a supervisão vai ajudar o líder, vai ajudar as células a se manterem saudáveis. E nós, então, trabalhando pela saúde da célula, vamos trabalhar nesses 5 requisitos, que se estão funcionando, se está tudo saudável, nos levarão a uma multiplicação anual das nossas células. O primeiro requisito da multiplicação tem a ver com a presença de Deus. Nós precisamos aumentar a presença de Deus. Por que nós precisamos fazer isso? Porque é uma característica de célula saudável a presença de Deus. É claro. Então, você consegue perceber a relação? Toda submeta ou todo requisito da multiplicação está associado a uma característica de célula saudável. É saudável uma célula cheia da presença de Deus, então nós trabalhamos, um requisito da multiplicação é aumentar a presença de Deus. Quais são as outras características de célula saudável? Se eu fizesse aqui uma enquete, talvez você me diria, mas como nós estamos fazendo tudo isso virtualmente, eu já vou responder logo para você. Para nós, a primeira e mais importante característica é a presença de Deus. Por isso que a gente trabalha para aumentá-la. Mas a segunda característica é uma visão contagiante. É estar naquele ambiente que é tão agradável, tão magnífico, que eu atraio as pessoas que eu amo para estarem lá. Quem ama aquela célula vai trazer as pessoas que ela ama para dentro desse pequeno grupo também. Outra característica clara de uma célula saudável é que toda célula saudável possui líderes excelentes. É verdade. É impossível eu ter uma boa célula se eu não tenho um bom líder. Mas se eu tenho a presença de Deus, uma visão contagiante e um líder excelente, isso já forma uma célula saudável? Não só isso, nós precisamos de membros comprometidos. Pessoas comprometidas com a célula. E aqui eu não estou dizendo membros da igreja, porque eu posso ter pessoas comprometidas com a célula que ainda não fizeram um compromisso com Deus ou com a igreja, mas que estão ali todas as semanas. Pode estar chovendo, pode estar muito calor, pode estar nevando, pode estar acontecendo o que for. Elas estão lá sempre presentes. E a última característica tem a ver com o ambiente, tem a ver com o anfitrião, um ambiente de amor, um lugar para a célula se reunir. São características de uma célula saudável. Essas características nos levam diretamente para os requisitos. Então, se a presença de Deus é uma característica de uma célula saudável, aumentar a presença de Deus. A visão contagiante é marcada pela data de multiplicação. Você lembra? A gente lança a flecha, sempre rumo ao alvo. Toda célula tem uma data de multiplicação. Se a célula não possui uma data de multiplicação, essa é a razão pela qual as pessoas às vezes chegam no grupo e perguntam quando chega a hora de multiplicar, por que nós vamos dividir? Essa indagação tem a ver com a falta de visão contagiante. Se todos que chegam sabem que aquela célula está apontada para uma multiplicação naquela data, todos sonham juntos, todos trabalham juntos, e quando chega a hora, não é tristeza ou divisão, é multiplicação e alegria, é uma festa, tem a ver com a data de multiplicação. Se é característica de uma célula saudável, um líder excelente, para ter novas células, nós precisamos de novos líderes. No plural, é isso mesmo. Nós, como líderes, sempre estamos investindo em mais de um líder em treinamento. É assim que funciona. Nós estamos investindo em várias pessoas. Nós temos que fazer isso. Você precisa investir sua vida em outros discípulos. Então, um líder excelente está gerando outros líderes para assim multiplicarmos. A quarta característica de célula saudável, membros comprometidos. Mas se eu tenho membros comprometidos para uma célula, nós precisamos firmar novos membros.
mais pessoas que vão ser ganhas para Jesus, ganhas para a célula, antes de serem ganhas para Jesus, e que vão fazer parte dos nossos grupos. E assim nós teremos pessoas suficientes para 2, 3, 4 grupos, e assim nos multiplicarmos. E por último, se eu tenho um ambiente, um anfitrião para uma célula saudável, se eu quero multiplicar minha célula, nós precisamos de novos anfitriões. Mais pessoas dispostas a abrir suas casas para receber nossos pequenos grupos. Irmãos, trabalhando com todas essas características, firmando todos esses novos membros, nós viveremos multiplicações extraordinárias. Eu quero concluir, como sempre, em cada passo, te dando um recurso. Talvez você pense, eu entendi até agora como que eu faço isso tudo. Eu já entendi que preciso aumentar a presença de Deus, eu já entendi que eu preciso estabelecer uma data de multiplicação, levantar novos líderes, eu preciso firmar novos membros, eu preciso de novos anfitriões, mas como eu consigo fazer isso? Como não dava tempo de fazer isso no seminário, no nosso kit de recursos, tem um vídeo para você. Eu mesmo gravei um outro vídeo te ensinando como aumentar a presença de Deus, como firmar novos membros, como levantar novos anfitriões, cada um dos requisitos estão respondidos nesse vídeo. Então acesse o nosso kit, o link vai estar abaixo desse vídeo e você pode se aprofundar ainda mais no assunto da multiplicação e dos requisitos. Para onde a grande comissão vai nos levar? Não foi à toa que nós começamos falando da multiplicação na Bíblia toda. Lá em Gênesis 15, quando eu citei Abraão, eu falei sobre uma quantidade de estrelas que não se podia contar. Para onde essa grande comissão está nos levando? Para o cumprimento daquela promessa. Apocalipse 7:9 afirma que estará diante do Cordeiro uma multidão que ninguém poderá contar. O texto diz, depois disso olhei e diante de mim estava uma multidão, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. A multiplicação de discípulos nos levará ao cumprimento da visão que Deus deu a Abraão. Nós todos somos estrelas naquele céu estrelado e um dia estaremos diante do Cordeiro. Irmãos, a multiplicação de discípulos nos garantirá que não só eu estarei lá nessa multidão ou você, mas ao meu lado estarão meus pais. Ao meu outro lado aqui, meus familiares, mas meus amigos, as pessoas que nós ganhamos nas nossas células, estarão com palmas nas mãos, vestes brancas, celebrando o Cordeiro. Isso é que a multiplicação vai nos levar. E eu quero te desafiar e concluir aqui, afirmando o porquê. Por que você tem que se multiplicar? 3 razões. Primeira delas, por obediência. É uma ordem, irmão. Você tem uma ordem sobre você de ir fazer discípulos. Mas também por amor. Amor a Deus e às pessoas. E sem dúvida alguma, por gratidão. Jesus deu a vida por você. Chegou a sua hora de dar a sua vida pelos seus irmãos também. Se nós multiplicarmos discípulos, nós multiplicaremos as nossas células. Talvez até aqui você já tenha entendido e tenha ficado claro para você o porquê nós temos que nos multiplicar e como fazer isso. Mas para deixar ainda mais claro, toda vez que nós fazemos esse seminário presencialmente em nossa igreja, nós fazemos uma dinâmica de multiplicação, representando como fazer. Como que é esse processo dentro da escola, de selecionar 3, e eles vão convidar aquela lista de 5 que eles vão orar, de não crentes, e a célula começa com não crente, vai começar ali um plano de multiplicação. Nós decidimos gravar em um dos nossos seminários presenciais essa dinâmica. E eu quero que você assista no próximo vídeo uma dinâmica, ainda falando de multiplicação, para que você entenda de forma prática como é esse processo aí de abertura de células e planejamento da multiplicação. Assista o próximo vídeo e que Deus te abençoe, não só te desafiando a multiplicar, mas que isso se espalhe por toda a igreja e que a bênção de Deus seja estabelecida em sua igreja de forma a discípulos multiplicando discípulos, células multiplicando células, e assim tudo numa igreja em célula se multiplica e que sua igreja se multiplique muito e que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e assiste agora essa dinâmica. Deus te abençoe.